Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndico 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre a organização de tempo do síndico. Roda a vinheta, diretor. Pessoal, antes de mais nada, a gente quer anunciar que nós estamos gravando em 4K agora. Vocês chegaram a reparar meu novo rosto? Olha como eu tô chique. Não tá com problema não, gente. Sou feio assim mesmo. Né? Tá parecendo até que fez plástica. Fiz, é. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre a organização de tempo do síndico. Nós também passeamos, nós temos lazer, nós dormimos, nós viajamos. Então a gente vai contar um pouco como o Carlos não viaja. Ele me olhou com uma cara aqui, ele não viaja. Mas a gente vai contar um pouco como a gente administra isso, porque o nosso dia é mega corrido, nós temos diversas coisas para fazer durante o dia e no final de semana também, porque nós somos demandados praticamente 24 horas, mas a gente tenta equilibrar esses pratos. Carlos, você quer começar? Você que é o que mais usa essa... Justo eu. Eu olhei com cara de surpresa, porque eu não sabia que a gente conseguia fazer tudo isso. Eu não sou a pessoa mais indicada. Deixa as meninas, que elas têm um poder maior de controle do tempo. O Carlos está escondendo o jogo. A Vanessa já falou uma vez. Deixa as meninas falarem primeiro. E eu digo a mesma coisa. Eu aprendi a organizar um pouco do tempo com você, né? Uhum. Que sempre falou, tem que ter horário, tem que... Né? Eu tomei umas broncas do tipo, você é sua prioridade e aí tive que aprender a me organizar. Então hoje, como a gente tem alguns compromissos à noite, né? Eu vou falar do dia a dia, mas como geralmente a gente tem compromisso à noite, reunião de conselho, reunião de... Então eu separo parte da minha manhã, né? Eu começo a trabalhar às 9h30, 10 horas. Antes disso, eu tô fazendo alguma coisa pra mim, né? Então, neste momento, eu vou pra academia, né? Neste momento da vida. Porque tem momentos da vida que a gente tá de mal da academia. E eu tive também, aí depois de ter caído da escada, eu tive que me adaptar à história de fazer fisioterapia. Então, nossa, mas você perde 2 horas por dia, 3 vezes por semana na fisioterapia? Cara, pra mim não é tempo perdido, né? Eu tô tentando me reorganizar o meu pé, né? Porque, então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é, pelo menos pra mim, né? Criar uma rotina para conseguir seguir esta rotina, né? Tem gente que fala, eu tenho que ter férias 2 vezes por ano. Por ano, é. Que a Vanca já consegue se organizar para fazer isso. Que inveja. Mas ela se organiza. É uma coisa que ela coloca todas as energias, né, Van? Acho que até ela pode falar melhor. Coloca todas as energias para organizar isso. Bom, eu entendo que as mulheres, de uma forma geral, não querendo desprestigiar os homens, conseguem fazer uma gestão de tempo muito mais eficiente. Nada mais sexista. Ai, Carlos, aceita que dói menos. O Carlos tá chateado. Ele ficou, mas ele tem um lado feminino bastante... Pede pra sua esposa organizar sua agenda. Mas ele tem um lado feminino bastante apurado que a gente aqui sabe, né? Mas vamos esconder isso dos internautas, dos nossos espectadores. Bom, eu consigo fazer uma gestão de tempo, porque primeiro que eu me organizo para isso. Eu entendo a necessidade que a gente deve ter hoje nas nossas vidas de gestão de tempo, porque como eu sempre falo, repito, nenhum CNPJ vale um AVC. Eu entendo que a nossa saúde mental, física e espiritual, ela deve ser uma vertente, uma prioridade nas nossas vidas. As questões profissionais, elas trazem a energia do dinheiro. Mas o que adianta eu ter a energia do dinheiro e não ter ali tempo disponível para dispor dele, para usar com a família, gozar com a gente mesmo, em todos os sentidos. Então, se eu não tiver uma gestão de tempo, nada vai funcionar bem. Ou eu tenho uma carga de trabalho bastante
acentuada, né? Porque quem me conhece no mercado sabe. Olha, eu trabalho como síndica, hora eu tô como advogada, hora eu tô no papel de mentora, hora eu tô palestrando Brasil afora, hora tá gravando aqui no programa. E eu também tenho um filho, e agora tenho um marido. E, obviamente, quando a gente não tem marido, a gente não se preocupa muito com as questões domésticas da casa, tipo, quem que vai preparar o jantar, como é que vai ficar essa situação. E isso sim envolve a dinâmica de qualquer síndico, porque você não vai deixar de cuidar da sua casa para cuidar da casa do outro. E talvez esse seja o maior problema dos síndicos, de quererem cuidar muito mais do quintal da casa do outro do que do próprio quintal. O que eu tenho visto de divórcios entre os nossos amigos, nossos pais, por conta justamente da falta de tempo para com a parte do relacionamento amoroso, de filhos que estão indo mal na escola e que não tem talvez não tenham uma atenção tão acentuada dentro das nossas casas, porque a gente também demanda muito mais cuidando dos filhos, desculpa até falar dos remelentos dos outros, né, do que da casa. Então, se a gente não tiver essa consciência primeiro do que é importante pra gente, como é que a gente vai fazer a gestão de tempo? Começa por aí. Saber o que é prioridade, né? Você falou uma frase... Como que a gente vai cuidar da casa dos outros se a gente não cuida da nossa? Mas eu acho que o programa é justamente para alertar sobre isso. Porque muita gente se preocupa... coloca toda a força e toda a energia no profissional e esquece de si mesmo, né? E principalmente quando você está iniciando nessa rotina de síndico... Você só pensa em dar certo, em crescer, em conquistar mais condomínios, e você doa 100% do seu tempo para isso. E você acaba esquecendo do seu lado pessoal. É verdade. E não tem milagre. Se você fizer isso, lá na frente você vai pagar o preço. Não tem conversa. Você vai adoecer, você vai entrar num processo depressivo, seja lá o que for. Porque você não... A vida tem que ter equilíbrio. Lógico que por um momento, por uma etapa... Você consegue abrir mão de uma série de coisas e focar num projeto. Mas isso tem que ter começo, meio e fim. É isso. Não pode ser um projeto de vida. Tem que ser um projeto... É o que eu costumo dizer. Isso também acho que vale para as outras profissões também. Pra tudo. Eu esses dias falei pro meu personal. Falei, é a hora... Tipo, era a hora de você, são 14 aulas no dia, 14 horas em pé, 16 horas dentro da academia... Bom, vai ganhar aluno, vai ganhar carteira e depois você se organiza. E hoje ele está nessa organização já. Então, ele trabalha nos dias o dia inteiro, tem dias que ele trabalha meio período e de sexta-feira, 2 horas, ele está na casa dele. Então, assim, ele conseguiu organizar a vida dele. Então, a gente também consegue. Né? Eu brinco porque... a gente já sabe que dos 4 aqui na mesa, eu sou o que mais... o que menos organiza o tempo nessa área. Agora, eu faço um comparativo. Como vocês sabem, eu comecei na área de síndico profissional fiz agora 7 anos. Minha carreira inteira foi mundo corporativo. E eu sempre tive uma organização de tempo bastante razoável. Que envolvia viagens de trabalho, palestras, treinamentos, cursos, enfim. Então, isso para mim sempre foi muito, muito tranquilo, né? Inclusive férias. Tirava férias de 2 semanas. No mundo corporativo é muito mais fácil. Não, mas tirava férias de 2 semanas, mas assim, eu desligava. Eu falava, só entre em contato comigo se o mundo estiver acabando. Caso contrário, né? O que eu percebo... desde que eu entrei na área condominial, é que eu perdi um pouco esse controle. E eu me sinto mal, muitas das vezes, disso. Eu quero tentar recuperar essa situação, porque eu vejo que as situações inesperadas, a gente sabe nos condomínios que acontecem a toda hora, a todo momento. Elas não são planejadas. Não tem um período mais tranquilo. Exato. Então, por mais que eu me planeje para, por exemplo, sair um final de semana prolongado para viajar, né? Putz, acontece alguma emergência, eu recebo uma ligação. E aí,
mesmo que você continue, né, na sua viagem, você está envolvido, você tem que se movimentar, você tem que entrar em contato com o prestador de serviço, enfim. Então, isso ainda me incomoda bastante e eu sei que eu tenho que evoluir bastante nessa etapa. Ainda bem que você vai ver, junto com o Rogério, o jogo no estádio. Não, na verdade, eu ia comentar... Coisa que eu vejo ele. Isso é uma das poucas coisas que eu consigo hoje, e mesmo assim não são todas. Vou dar um exemplo. O jogo do Palmeiras agora no meio da semana com Fortaleza, eu não pude assistir, por quê? Porque eu estava em assembleia. Não, eu estava em assembleia. Eu estava numa assembleia, eu não tinha como assistir esse jogo. Dentro do possível, quando eu consigo me organizar, eu procuro, pelo menos ter um lazerzinho, uma diversão, seja durante a semana ou no final de semana. Mas eu sei que eu tenho ainda aí um caminho a percorrer no sentido de me organizar melhor e tentar, de alguma forma, desconectar do trabalho em determinados períodos, né? Enfim, Sabe como férias eu não acho vou que a nem gente... comentar, porque vocês já sabem que férias pra mim é lenda. Eu cheguei a passar a cláusula do meu contrato pro Carlos, mas me parece, pelo programa de hoje, que ele não está adaptando aos contratos dele. Pois Eu entendo que é interessante, assim, tipo, como é que você faz, Van? Eu posso falar sobre a gente tem uma agenda no celular. Uma agenda comum, né? Que eu sei os compromissos dele, ele sabe os meus, no sentido, mas não no sentido de, que ciumentos, não sei o quê. Compartilhar mesmo, é trabalho. Eu faço saber, isso com a minha sócia mas também. Não só trabalho, mas, por exemplo, se eu tenho dentista, se eu tenho médico, tá tudo marcado na agenda. E se, por exemplo, a gente sabe, é aniversário da Vanessa, dia 30, sábado. A gente já anota para não marcar nada em cima e para conseguir seguir uma programação. Então, assim, tem eventos de trabalho, tem eventos obrigatórios, né? Que no caso, médico, essas coisas. E tem os eventos sociais, pra gente conseguir se organizar. E por que isso? Porque é um saco você ficar, o que eu tenho para fazer essa semana? Tá, na semana que vem também não sei o quê. Então, é muito mais fácil quando você tá marcando alguma coisa, você já olhar na agenda. Mas sabe o que eu percebo? Eu percebo que a gente ganha dinheiro para depois comprar remédios, né? Quando a gente vê você falando assim, nossa, eu faço academia e fisioterapia, e tem gente que acha que isso é perda de tempo. Isso só é perda de tempo para pessoas que são alienadas. Sim. E, infelizmente, a velocidade do tempo, a velocidade com que as coisas são demandadas, as pessoas estão cada vez mais alienadas. E, às vezes, elas precisam ficar doentes para efetivamente poder parar e falar assim, olha, agora eu não consigo mesmo porque eu estou doente. Quando dá tempo, E né? quando dá tempo. Então, porque, não, assim, quando dá tempo de ficar doente, porque às vezes não dá. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Então, e a única certeza também que a gente tem é que a gente precisa ser feliz. E se a gente não procurar ser feliz com essa vida que a gente tem agora, não vai adiantar correr atrás do prejuízo. Então, por mais que a gente seja ali síndicos eficientes, produtivos, incríveis, a gente tem que aprender a falar a palavra não. Exemplo, Não é libertador, né? fiz uma reunião de moradores, eu coloco o prazo, o horário vai ser às 19h, às 20h30 termina a reunião. Eu ainda falo, desculpem, nós temos que terminar no tempo, porque afinal eu já passei por um divórcio e não quero passar pelo segundo. Aí os moradores todos dão risada. Eu falo, vocês dão risada, né? Não é legal, não é? Então, vocês moram aqui, eu não. Eu preciso ir pra minha casa. Então, eu coloco consciência ali de que o fato de eu ser a síndica não quer dizer que eu seja a escrava do tempo deles. Ou esteja à disposição a qualquer hora. Exatamente. Tem que colocar limites. Ontem eu recebi uma mensagem de uma senhora à 00:30 por conta de um problema entre duas unidades privativas e porque ela foi falar com o vizinho e ele não a atendeu na porta e ela veio chorar pra mim. Aí eu te falo, e aí ele me ligou hoje falando, olha, eu não atendi a moradora porque eu estava nu, eu tinha acabado de sair do banho e eu disse pra ela que interfonaria depois. Aí eu pensei, o que é que eu tenho a ver com isso? Pois é. O que é que eu tenho a ver com isso? Ser demandada à 00:30 porque a mulher tem problemas psicológicos e de manhã o cara me liga para dar satisfação da outra como se eu fosse a mamãe deles. Então compete a gente mostrar mais uma vez o nosso posicionamento, colocar limites, saber falar não e saber dar valor à nossa vida.
E eu entendo que a prioridade deve ser a nossa vida e não a vida dos condôminos, porque nem eles sabem o que eles estão fazendo. Só que se a gente não souber cuidar das nossas próprias vidas, nós sim estamos fadados ao insucesso, à infelicidade, a filhos problemáticos, aos divórcios todos. E um mau trabalho, né? Você acaba executando um trabalho que não é bom. Um trabalho porco, essa que é a verdade, se você né? Se você não se organiza, se você não se... e assim, eu vou falar uma coisa. Eu, muitas vezes, o tempo lá que eu tô em cima da esteira, é o tempo que eu mais produzo, que o mental resolve os problemas, sabe? Não sei se vocês já viram. Desliga. São as melhores teses jurídicas. Eu falava isso quando eu passava roupa. Não tem como é o nome daquele médico, daquele seriado que tem o médico, que ele vê as Good coisas, Doctor. que ele para, ele faz assim e começa tudo a se encaixar e tal. É na hora que eu tô fazendo As melhores Good inspirações. Doctor. Mas a questão que a Van falou é assim... Todo mundo acha que dá pra deixar as coisas pra depois, né? Não dá. E às vezes não dá. A gente passou por um amigão nosso que teve... Que desencarnou, faleceu, Cara, ele sempre pensou no depois, né? Trabalhava pra caramba, vivia pelo trabalho, era super estressado e tal, não sei o que, e de repente ele foi. E aí? E o depois? Quando vai ser esse depois? Não vai ser mais. Independente da crença que cada um tenha, mas essa vida, essa existência dele acabou. Porque futuro não existe, gente. Exato. Futuro não existe. Não existe. O que existe é o presente. Essa frase é maravilhosa. O passado você não consegue mudar. Não. O futuro não existe. Você tem que viver hoje. Agora. Qual o melhor momento? Hoje. Qual a melhor hora? Agora. Sabe o que eu lembrei? Desculpa te interromper. Não, só um minuto. Da letra de Epitáfio. Pode Podia falar, ter cara. amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol se pôr. Posso fazer Ainda bem que eu faço tudo comentário? isso. Que isso vai muito em cima. E a gente tá falando aqui da nossa área, e não lembro quem comentou, que isso acontece em todas as áreas. Sim, a Pri falou. Vou dar um exemplo prático. Essa semana eu acabei de comentar que eu tive uma assembleia, né, na quarta-feira à noite. É um condomínio de área médica, que é basicamente voltado para a área médica. Um dos conselheiros deu um problema no ombro, estava com uma tipóia, não fazia uma semana. Mas assim, em processo de dor, sentia dor. Você via ele conversando que ele sentia muita dor, né? Eu falei assim, pô, mas o que aconteceu? Ah, deu um mau jeito, não sei o que e tal. Preciso ir no médico, né? Ele é dentista. Olha isso. Aí, na assembleia, foi uma assembleia virtual, eu vi pela câmera que ele já estava sem tipóia. Eu falei assim, imaginei, tá tranquilo e tal. Depois da assembleia, mandei uma mensagem. Falei, pô, notei que você estava sem tipóia, né? Imagino que já tá tudo resolvido. Ele falou assim, pior que não. Eu tava sem dor na assembleia hoje e tô me matando aqui. Eu falei assim, mas você não foi no médico? E eu conversei com ele na semana passada, né? Falei assim, cara, não deu tempo, vou ver se eu faço uma ressonância amanhã, porque não sei o que, hoje eu não consigo nem andar direito e tal. Aí eu falei pra ele a frase que eu aprendi com um médico há muito tempo atrás. Ele falou assim, gostei dessa. Se você não arruma tempo pra cuidar da saúde, arrume tempo pra ficar doente. E é a mais pura verdade. Agora você vê, ele é dentista, ele é da área da saúde. E ele tá vivendo a mesma coisa. E com dor, com pior, né? Porque ele tá numa situação de dor. Você vê que ele só de se movimentar, você vê que ele sente... E olha, dependendo da religião de cada um, não adianta vir numa mesa branca reclamar depois pra gente, não. E nem aparecer na minha psicografia reclamando, Carlos, que não vai ter jeito. Resolver, né? Entende? A questão é, só temos o dia de hoje. E que de verdade sejamos a prioridade. Sim. Se a gente não for prioridade, a gente não tem como priorizar a casa dos outros. Eu sempre falo uma coisa, a casa da gente, tem casa de pessoas que eu vejo que é uma zona enorme, uma zona geral. Eu penso, como é que a pessoa vai cuidar do condomínio? Então, vamos revisitar os nossos cômodos, cuidar das nossas casas internas, para de verdade falar que a gente vai dar diferença na casa do outro. Eu acho uma coisa importante, Ivan, eu acho assim, nós passamos por uma fase muito difícil, que é a fase da pandemia, né? Foi uma fase complicada para todo mundo, que criou uma série de traumas e de problemas assim... E quem não aprendeu nada com isso, tá errado, né? Tem alguma coisa errada. É alienado. Então, uma coisa que nós aprendemos é que
nada é tão urgente assim. O mundo parou lá em março de 20 e todos os compromissos que você tinha pra frente, todos foram desmarcados. Viagem. É verdade. Acabou o mundo por causa disso? Casamentos. Não, você adiou. Então, assim, lógico que não tô pregando a responsabilidade aqui, mas tudo tem um jeito. Tudo você consegue melhorar, você consegue reagendar, você consegue remarcar, você consegue... Vou fazer uma ressalva. Tudo não. Que minha esposa fala isso às vezes pra mim, isso me irrita profundamente. Só não tem jeito pra morte. Ah, sim. O resto, ela fala mesmo. Mas é verdade. Pra tudo tem um jeito, menos a morte. Eu falei isso, a morte e minha obesidade. O resto tudo tem jeito. Não, mas olha, mesmo a morte pra alguns é só uma passagem. E quanta gente ali tá morto e ressuscitado, até pra isso tem jeito. A realidade é que toda a nossa vida está nas nossas mãos e depende das nossas ações aquilo que a gente vai fazer. E eu fico triste quando eu vejo as pessoas falando que não tem tempo. Eu tenho tempo. Eu gostaria de ter até mais tempo, porque o que eu faço num dia, às vezes eu olho assim no final do dia e falo, nossa, Vanessa, parabéns, como né? você é incrível, cara. E eu falo isso pra mim sem nenhum tipo de demagogia barata. Porque se a gente não fizer isso pela gente, a gente não vai ter isso do outro. Então, às vezes, as pessoas falam o seguinte, ai, eu não tive tempo. Fala pro teu cônjuge, pro seu namorado o quanto ele é importante, o quanto você o ama. Chega pro seu filho e fala, ao invés só de dar bronca, fala, olha, você é importante, você é um cara incrível, vai ser um ser humano maravilhoso. Ligue para aquelas pessoas que você nunca ligou, e aí depois chega numa hora que a pessoa às vezes morre, vai lá no cemitério como se nem a pessoa não, né? Como se tivesse eu deveria ter feito mais. Faça hoje, faça agora. O momento é agora. E a sindicatura mostra isso pra gente de forma muito escancarada, que a gente cuida das urgências de todo mundo. Mas será que nós estamos cuidando das nossas urgências, das nossas emergências? Quanto tempo faz que você não vai num dentista? Às vezes eu falo para uma pessoa, ai, faz tempo que eu não vou. Puxa, mas faz campanha de dentistas nos condomínios. Quanto tempo que você não toma uma vacina? Puxa, mas faz campanha de vacinação para os condomínios. Quanto tempo você não vai na academia e coloca lá retrofit da academia. Não, ou uma recreação para os condôminos. E você exato. Não, O que você está usufruindo da sua vida? O que você está fazendo da tua vida, mané? Então, tá na hora de uma conscientização mais drástica da nossa vida. Porque a gente só tem essa encarnação aqui. Não queiram levar o pacote para outra. E se você não consegue nem cuidar... Ai, só vou dar uma alfinetadinha. Se você não consegue nem cuidar da sua vida, para de tentar cuidar da vida dos outros. Fuxiqueiro, gente problemática. Mas para todos esses existe o quê? Fogo no parquinho. Você vai queimar. Eu queimo. Quem me conhece sabe, o caldeirão tá fritando. Não, mas é bem por aí. E uma coisa que eu falo no mundo corporativo, né? Você faltou amanhã, no dia seguinte tem uma pessoa no seu lugar. Ninguém então você é totalmente descartável para o mundo corporativo. Você não é descartável para as pessoas que gostam de você, para sua família, para o seu círculo interno, para o seu círculo próximo. Para o resto... Mas mesmo assim, a mulher que ficou viúva, o homem que ficou viúvo, pode ser que lá na frente ele está casando com outro de novo. Sim. A pessoa perdeu um filho, vai lá e tem um outro filho, ou adota. Tá no emprego... Trocou o síndico morreu. Teve um caso que eu fui participar de uma concorrência e o síndico tinha morrido. E a gente, quando fala assim, não, porque quando eu falo, não fui destituída, não morri, não sei o que, né? Aí o pessoal fala assim, mas ninguém morre assim tanto. Aí eu penso, eu olho, que alienado. Como não? Basta estar vivo, né? Não é verdade? Gente, tá acabando o nosso tempo. A gente quis dar um pouco dessa visão de como a gente organiza o nosso tempo, como a gente faz as nossas dores também, né? Porque não é fácil, é muita coisa, é muito trabalho. E a gente também precisa viver, né? Eu vou dar mais uma batida no Carlos aqui, que ele precisa... Esse ano ele precisa tirar férias. Se não tirar férias, a gente vai brigar com ele. Vamos fazer o cruzeiro do síndico. A gente vai fazer o navio do... A gente vai fazer um programa aqui só brigando com o Carlos pra ele tirar férias. Eu só garanto uma coisa. A últimas férias que eu tirei, desde que eu entrei nessa... A única foi em 2019, né? A Carnaval de 2019, que eu viajei pra Bahia. Eu escuto ele falar que quer tirar férias desde que ele começou. Então, mas pra você ver... E mesmo na Bahia, né? Eu fui pra casa de um casal amigo...
Só que eu levei computador, celular, então eu tava conectado o tempo todo. Eu lembro que a minha amiga, a Flor, ela falou assim, Carlos, eu não acredito que você veio passar o carnaval na Bahia, na praia, com computador e trabalhando. Então, mas eu levo. Você Lady também Murphy. Você vê. Eu, toda vez que eu levo, eu não preciso dele. Isso, se não leva... Se não leva, eu preciso. Então, eu sempre levo o laptop. Comigo acontece o inverso. Toda vez que eu levo, Você eu preciso trabalha. dele. Mas que você não vai Vamos também, né? sequestrar o Carlos? Vamos Eu fazer. acho que eu tenho que sequestrar o Carlos e vou deixar ele lá no rancho. Fazer um se beber não case com ele. Vamos fazer. Eu toparia isso com ele. Vamos, fechou. Vamos lá. Gente, a gente espera que vocês tenham gostado. Agora Escreve com essa... aqui embaixo onde vocês querem levar o Carlos. Põe aqui embaixo, aonde você levaria o Carlos para passar férias. Olha lá, cuidado com as respostas. Ele né? cabe na Mulher dele é caminhonete. Bom, gente, a gente tá terminando o programa. Espero que vocês tenham gostado das novas câmeras, nova imagem 4K que a gente tá agora. Novidade em primeira mão. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.